Bom, vamos falar agora da frequência respiratória, tá? Então, na respiração, o oxigênio do ar inalado, tá? Por que eu digo oxigênio do ar inalado? Porque vocês já devem ter ouvido falar em anatomia que o ar que a gente respira, o ar ambiente que a gente respira, ele não tem só oxigênio, ele tem um monte de outras coisas, né? Então, o oxigênio do ar inalado, entre outras coisas, mas o oxigênio ele entra no sangue e o dióxido de carbono é exalado para a atmosfera, tá? Depois eu tenho um vídeo legalzinho para passar para vocês, se vocês quiserem, mostrando essa troca gasosa, tá? O intercâmbio desses gases ocorre quando o ar chega nos alvéolos, que é a parte funcional do pulmão, tá? Então eu tenho traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Então a hematose que vem de sangue, ocorre aonde? Nos alvéolos, tá? É aí que o sangue venoso se torna sangue arterial. Mas cuidado com isso que é pegadinha, tá? De prova, esse negócio de sangue arterial e sangue venoso. Porque existe um momento dentro do coração, tá? Que é a continuação do tronco pulmonar. Então eu tenho o coração e tenho o tronco pulmonar. A continuação do tronco pulmonar chama artéria. E pelo tronco pulmonar e por essa artéria passa o quê? Sangue rico em gás carbônico. Tá? Então é o único lugar no corpo onde você tem uma artéria transportando o sangue rico em gás carbônico e depois que acontece a hematose, o sangue volta pelas veias pulmonares. Então você tem a artéria transportando o sangue rico em gás carbônico para dentro do pulmão e veia trazendo o sangue já oxigenado de volta para o coração, tá? Então isso aqui é pegadinha de algumas provas que tem por aí, tá? Durante o exame físico, pode-se observar a expansibilidade torácica a fim de identificar possíveis problemas respiratórios. Uma dica: quando vocês forem verificar a frequência respiratória do paciente, nunca fala para ele que você vai verificar a frequência respiratória. Seu José, olha, agora a gente vai contar a respiração do senhor, tá? O que vai acontecer? O seu José, ou ele vai ficar nervoso e vai respirar mais rápido, ou ele vai prender a respiração, porque ele vai ter medo de respirar errado, que nem já aconteceu uma vez, né? A moça virou e falou assim: nossa, a frequência cardíaca do paciente tá 7, né? Estranho. Bom, vamos lá verificar, né? Aí conversando, demos uma enrolada no paciente, e aí não, a frequência respiratória dele tava 18. Bom, tem alguma coisa errada, né? E aí, conversando com o paciente, ele contou que quando a funcionária falou que ia verificar a respiração dele, ele sabia que ele já estava de alta e ele ficou com medo de respirar errado, então ele prendeu a respiração. Aí ele conseguiu segurar pouco tempo. Então, as 7 incursões respiratórias que a funcionária contou foi os poucos momentos que ele deu uma respirada, mas ele segurou, porque ele ficou com medo de respirar errado. Então, a gente precisa ter esse feeling também. Então, o ideal é você falar para o paciente assim: olha, eu vou contar a frequência cardíaca do senhor, vou contar quantas vezes o coração do senhor está batendo. E aí você pega o pulso do paciente para ele se concentrar onde? Na pressão que você está fazendo no pulso dele. Mas você não vai contar o pulso, você vai observar quantas vezes o tórax dele vai levantar. Se você tem uma cobaia na sua casa, você pode fazer isso, tá? Pede para a pessoa ficar deitada, relaxar, tá? Pensar em outra coisa e aí você observa quantas vezes o tórax dela vai levantar. Então, essa expansibilidade torácica a gente pode perceber. E aí você fica olhando para o tórax do paciente com o relógio na frente, porque a gente conta 1 minuto, né? Então, a gente vai contar quantas vezes o tórax dele vai levantar dentro de 1 minuto. Você coloca o seu braço na direção do tórax dele e fica olhando para o relógio. Só que você não está olhando para o relógio, você está olhando pro tórax dele. E ele não vai saber nunca que você tá contando a respiração dele e ele vai respirar normalmente, tá? Então, ó, aqui a gente tem outras terminologias e valores para vocês, tá? Então, ó, bradipneia, aqui eu tenho outro prefixo que brad é, ó, pouco, tá? Então, bradipneia significa pouca respiração. Esse sinalzinho aqui, ó, é o sinalzinho de menor, tá? Então, se o meu paciente está movimentando o tórax dele menos de 14 incursões respiratórias por minuto, ou seja, ele está levantando o tórax dele menos de 14 vezes em 1 minuto, eu digo que o meu paciente está bradipneico, ou seja, ele está respirando pouco. É aquela pessoa que faz assim,
Ou seja, a respiração dela tá lenta. E daí, em 1 minuto, ele só fez isso 14 vezes, tá? IRPM significa incursões respiratórias por minuto. Eupneia é, ok, legal, bom, que é de 14 a 20. Nossa, professora, mas é tão perto assim? É tão perto, tá? Paciente idoso, muitas vezes, vai ter a respiração diferente, tá? Então, cuidado com isso, tá? Então, aqui é menos, tá? Menos de 14. E aqui, 14 a 20. Agora, 21, né? Mais que 21 incursões respiratórias por minuto, o paciente tá assim, ó. Eu digo que o paciente tá taquipneico. Então, taque é muito, tá? Brad é pouco, devagar, tá? E taque é muito. Aí eu coloquei algumas informações para vocês aqui só para a gente fazer um comparativo, tá? Que o recém-nascido, né, a gente vai ter aí em torno de 40 a 60 incursões respiratórias por minuto, normal. A criança até 12 anos de 20 a 30 e o idoso, ele pode ter de 12 a 28, tá? Sem que a gente enquadre eles nesses quadros aqui. Mas vocês também têm uma disciplina chamada materno-infantil e uma disciplina chamada saúde do idoso, onde a gente vê isso de forma mais pontual, tá?